Meus amigos e minhas amigas, é nessa sexta-feira, 1º de março de 2024, falando sobre uma fala do presidente Lula, que aconteceu no discurso lá nas Guianas, no dia de hoje. Ele falou na CELAC, uma nova fala sobre Israel, onde Lula citou a carnificina de Israel e propõe uma moção pelo fim do genocídio lá na faixa de Gaza. O seu discurso na oitava cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, esta é a CELAC. Mas também ele conversou com o seu amigo, o Nicolás Maduro, mas falando de acertos comerciais com o Brasil. Mas acreditamos que aquele assunto da possibilidade de atacar as Guianas sobre esse equíbio, isso ele não falou. E isso que Maduro é o seu amigo. Já lá na Rússia, uma multidão compareceu ao enterro do Alexei Navalny, lá em Moscou. Esse foi um opositor do Vladimir Putin que morreu numa prisão há uns dias atrás, lá no Ártico. O opositor e a sua família reivindicavam o seu corpo, mas hoje conseguiu fazer os funerais. Mas mesmo sob proibição, milhares de pessoas, uma multidão. Já aqui no Rio Grande do Sul, está em vigor a distribuição gratuita de absorventes pelo SUS. Também o Papa Francisco, pelo menos ele disse alguma frase que agrada aos católicos, os tradicionais. Ele diz que a ideologia de gênero é uma ameaça porque visa apagar a diferença entre os sexos. Também mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade no mundo. Quem aponta isso é um relatório global. Mas se você vai numa loja, você só vê tamanho P e a obesidade está aí. Parece que o comércio não está de acordo com a nossa natureza. O Supremo Tribunal Federal também julga se o Estado deve indenizar vítimas de balas perdidas. O Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro registra o primeiro caso de febre oropouche. Se informe na internet o que seria esse mal. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite anuncia um cronograma de chamamento de quase 1.800 funcionários da Secretaria de Segurança Pública. Reajuste, isto ele não pensa. E sabe quando terminar esse chamamento? Lá em 2026, quando ele será o virtual candidato à presidência da República pelo PSDB. Em Porto Alegre, lá na quinta-feira passada, ontem, na Vila Funil, para quem conhece, zona sul de Porto Alegre, 2 homens em confronto com a Brigada Militar, um se deu mal, foi a óbito, e o outro foi preso. Já o presidente Biden dos Estados Unidos, ele diz que os Estados Unidos iniciarão lançamentos aéreos de alimentos e ajuda humanitária sobre a faixa de Gaza. Cuba também aumentou o preço da gasolina em 400%. Imagina se é aqui no Brasil. O Brasil também supera a Rússia e o Canadá e volta a estar entre os 10 maiores economias do mundo. Parabéns, economia brasileira. Já o Brasil também registra 44 mortes e mais de 20 mil casos de dengue em um único dia. Aquele encontro de Lula com o Maduro discutindo a cooperação entre os países. Mas parece que aquela possibilidade da invasão ao Essequíbio, lá da Guiana, isso não foi falado. Aqueles 2 fugitivos lá da Penitenciária Federal de Mossoró, eles foram vistos numa fazenda de frutas
lá na divisa com o Ceará. Em São Paulo, lá na zona leste, a polícia entrou numa comunidade e apagou todas as pichações referentes ao PCC. Lá nos Estados Unidos, farmácias começam a vender pílulas abortivas. No Supremo Tribunal Federal, aqui no Brasil, o porte de drogas para uso pessoal volta a ser debatido. Essas são algumas notícias do dia de hoje. Se novas surgirem, nós estaremos aqui para falar a vocês. Obrigado por estarem conosco.